Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o que pode recair sobre você. Pois é, e hoje a gente já vem anunciando há algum tempo, né? A gente tem um convidado aqui mais que especial, o nosso amigo Renato Andrade. Ele é advogado. E, Renato, a gente queria que você primeiro se apresentasse um pouco, né? Falasse o que você faz, qual que é o seu foco, qual que é a sua empresa. Fala um pouco sobre você, né? O ambiente aqui é descontraído mesmo. E depois a gente entra mais no assunto. Beleza. Mesmo boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, da Tatiana, do Johnson, dois queridos amigos. Eu sou professor de Direito Civil, sou advogado, milito na área do direito privado, já tenho 15 anos de formado, então tenho alguma experiência nessa área e leciono também na área do direito civil. Então, essa parte de responsabilidade, essa parte de condomínio, de contratos, está bem ligado ao que eu atuo na minha área de atuação diária. Joia. Bom, a gente, como eu falei, já estava anunciando que ia trazer um especialista para falar com a gente. E uma coisa que eu queria comentar antes, né, porque a gente tem um foco aqui de levar o síndico para um próximo nível. Né? A gente sabe que, em geral, os síndicos estão focados aí em fazer uma gestão, e a gente sempre comenta isso, e a gente quer dar recursos para que ele vá um pouco além. E aí, assim como eu perguntei outro dia, vocês sabiam o que era uma dica do ponto de vista técnico? Eu queria saber se vocês sabem quais são as três figuras que a gente precisa ter na nossa vida para ir para o próximo nível. Três figuras? Três figuras. Pai, mãe. São essenciais, né? Tá, mas do ponto de vista profissional, a gente precisa ter um mentor, que é um cara que já passou pelo que você passou. A gente precisa ter um coach, que é um cara que praticamente acredita em você mais do que você mesmo acredita em você, que é o cara que vai ficar te perguntando, te cutucando para te levar para um outro nível. E tem que ter um especialista. Por quê? Porque é aquele cara que vai fazer aquilo que não é da sua área, que não sabe o que você sabe, mas que vai te levar para um próximo nível. E principalmente por isso que o Renato está aqui hoje. Ele é o especialista que a gente precisa trazer. Porque a gente sempre conversa com relação à engenharia, à responsabilidade do síndico, coisas que deveriam ser feitas, principalmente com relação à manutenção preventiva. Mas a gente não tem um conhecimento da área jurídica para poder aportar isso para o síndico, né? Então, por isso que a gente está trazendo o Renato aqui. E, principalmente, eu coloquei para o Renato, antes da gente vir para cá, dois casos muito claros que chamaram muito a nossa atenção, que foi a queda do edifício Andréia, lá em Fortaleza, né? Um edifício de 40 anos, numa área relativamente nobre da cidade, e que desabou. E faleceram 9 pessoas. E o caso do edifício em Osasco, que teve que ser evacuado. 130 apartamentos e o edifício tinha 2 anos. Então, ambos os casos extremos. Um antigo, de 40 anos, né, cuja responsabilidade da construtora eu acredito que já esteja prescrita, em princípio, se tudo foi construído, ok. E no caso de Osasco, não, 2 anos, inclusive está dentro dos 5 anos, que seria o período de garantia. Né? E a minha preocupação, o meu questionamento para o Renato é qual era a responsabilidade do síndico em cada um desses 2 casos. Isso aí depois a gente amplia um pouco mais. Maravilha. Bom, a responsabilidade do síndico ela era prevista numa lei anterior ao Código Civil, mas a partir de 2002 o Código Civil prevê alguns deveres do síndico, está lá no artigo 1348 do Código Civil. É um rol exemplificativo, ou seja, não é um rol taxativo sobre tudo que ele tem o dever. Ele tem alguns deveres que não estão descritos no Código Civil, mas lá ele elencou então os que ele achou, que o Código entendeu como principais deveres. E aí, só para citar 3 rápidos, né? Um deles é representar ativa e passivamente o condomínio. Então, voltando nos seus casos, seria dever do síndico procurar essas construtoras para resolverem os problemas. Então, ele seria a parte ativa de uma demanda judicial, de uma cobrança. Ele também representa passivamente, então, se alguém demandar contra o condomínio, ele é que vai defender esse condomínio. Além disso, ele deve zelar pelo cumprimento, ele deve cumprir e zelar pelo cumprimento o estatuto e o regimento. Né? Ele tem que dar o exemplo, ele tem que fazer cumprir o que a gente chama de constituição do condomínio, né? O estatuto,
e a convenção de condomínio e o regimento interno, a convenção mais ampla, com os deveres mais importantes, e o regimento interno com as regras de convivência dos condôminos. E além disso, e aí eu acho que é o principal, ele deve zelar pela conservação e pela guarda das áreas comuns e do edifício como um todo. Então aí que entra a responsabilidade do síndico. O descumprimento do síndico desse dever de cuidado, desse dever de zelo, pode atrair para ele responsabilidade pessoal. Então, um eventual dano que esse edifício cause a terceiros, por exemplo, se cai um pedaço de uma marquise num cidadão que está passando na rua, ou, por exemplo, ele não dá manutenção no telhado e isso causa uma infiltração no condômino da cobertura, esses danos, quem vai ter que reparar primeiramente é o condomínio, mas depois o condomínio tem uma ação de regresso pessoalmente contra o síndico, se ele tiver sido omisso, negligente, enfim, ele tem responsabilidade. Então, nesses dois casos, um está meio distante a esse último síndico, você citou 40 anos, inclusive a responsabilidade da construtora de 5 anos realmente já teria passado, mas o outro está muito recente. O outro eu acho que está mais clara ainda a responsabilidade da construtora do que do próprio síndico. Tá. Renato, e uma questão que a gente também sempre discute é o papel do síndico, não em conflito, mas quando ele leva uma situação para uma assembleia, sempre se escuta falar, a assembleia é soberana, não é isso? Então, quando um síndico se depara com uma situação que ele entende como situação de risco, contrata um profissional adequado, no caso nosso aqui da área da engenharia, para averiguar um problema estrutural, alguma situação como esse edifício de Osasco, por exemplo. Não sei se foi o caso lá, tá? Mas estou colocando que o síndico, numa situação dessa, chama. O engenheiro, né, o profissional chamado, contratado, fala, olha, você tem que atuar dessa forma, ou é necessário fazer as reparações assim, assim, assim. Ele leva isso para a Assembleia e a Assembleia fala assim, não, a gente não vai fazer isso agora. A responsabilidade é dele, mas a Assembleia é soberana. Como que funciona, nesse caso, o papel do síndico? Primeiro, é importante ele sair da inércia e fazer essa provocação. Seja contratando os profissionais para fazer esse orçamento e esse diagnóstico, e depois convocando a Assembleia para aprovar isso. Existem 3 espécies de benfeitorias básicas que se é feita nas construções, né, nos condomínios. Então você tem a benfeitoria útil, a voluptuária, que é uma de embelezamento, a útil, que é para aumentar a utilização do bem, e a necessária. As necessárias, que são essas que nós estamos tratando, são benfeitorias urgentes, são benfeitorias que devem ser feitas para a conservação e evitar a ruína do bem. Nesse caso, geralmente o síndico tem autorização para agir mesmo sem a autorização da Assembleia, mesmo sem o quórum da Assembleia, salvo se for uma despesa de muito vulto. Então, se for uma obra que vai custar milhares, milhões de reais, aí ele não tem essa possibilidade de agir sem a Assembleia. Mas se não for isso, tratando-se de medida urgente, tratando-se de medida para conservar e impedir a ruína e problemas no condomínio, ele deve agir. Inclusive, ele pode agir, vai ter que consultar a convenção de condomínio, mas muito provavelmente ele pode agir sem a Assembleia prévia, depois justificando e prestando as contas necessárias. Tá. E aí, num caso desse, mesmo que seja de grande vulto, se ele pega, então a Assembleia, ele teria que aprovar na Assembleia, e a Assembleia não aprova, tem alguma coisa que ele pode fazer, que aí ele se respalda, ele fala assim, olha, eu fiz a minha parte, a Assembleia que não aprovou, mas eu fiz a minha parte, tem alguma coisa juridicamente que ele pode fazer? Perfeito. A convocação da Assembleia, constar isso tudo em ata, já é a forma que ele mostrou que ele não está mais omisso e ele afasta a responsabilidade pessoal por algum evento. Mas também seria de bom tom, em que pensa que parece ser contraditório com o próprio interesse, ele avisar as autoridades, porque se a gente está falando de um risco, né, nós não estamos falando aqui de um problema de infiltração básico, nós estamos falando de um risco de um edifício cair. Isso vai causar vítimas, isso pode causar terceiros, pode causar vítimas aos próprios condôminos e a ele próprio. Então seria vamos dizer, precavido, inclusive, ele avisar as autoridades, pedir um laudo do Corpo de Bombeiros, que isso tudo vai respaldando a atuação dele. E ele tentar aprovar isso de todas as formas. Se ele não conseguir, realmente buscar autorizações, inclusive procurar um advogado para que obrigue o condomínio a arcar com isso. Obviamente que o condomínio também tem que ter dinheiro para fazer essa obra, mas a seriedade me parece que é muito maior do que uma aprovação ou não pela Assembleia. Sim, chamar uma defesa civil para poder interditar o edifício, evacuar e falar, olha, pronto, então aqui, ó, eu fiz o que estava nas minhas mãos, chamei a defesa civil, tá tudo aqui, tá registrado,
Chamou o advogado para poder... Isso ampara o síndico. Isso ampara o síndico. Isso ampara o síndico que pode salvar vidas, né? Que é Sim. principal. É porque essa é uma questão que, inclusive, a gente já viveu, né? A gente foi chamado uma vez para fazer uma inspeção no edifício e, quando eu cheguei, eu identifiquei que realmente esse edifício estava numa situação de risco e recomendei que fosse feita umas determinadas ações e o síndico, nesse momento, falou assim, não, isso eu não posso fazer. Eu disse, poxa, mas como você não pode fazer? Não, porque se eu fizer isso, eu vou ter que escorar aqui tampa a entrada da minha garagem, eu não posso entrar. Eu falei, meu amigo, aonde você vai entrar se esse edifício vier ruir, né? E eu falei, então faz o seguinte, chama a Defesa Civil, porque a Defesa Civil vai te amparar com relação a essa ação e tal. E o que ele me respondeu foi que ele já tinha cogitado isso, conversou com os condôminos e a resposta deles foi, não vamos chamar a Defesa Civil porque ela pode querer evacuar o prédio. Mas esse é o papel, né? É para que salve vidas. Salvar vidas, né? Então, pior, falta mudar esse chip, né, nas pessoas. É o que a gente fala, né? O pior do que não ter para onde ir se a Defesa Civil evacuar o prédio é não ter para onde voltar. Perfeito. Se você não estiver lá dentro, né? Se você não estiver lá dentro. Então, me parece que isso é um dever, não só do síndico, mas de todos os condôminos, mas especialmente dele. Eu acho que quando se coloca em risco a estrutura do edifício, aí não há que se negociar, né? Então, infelizmente, é por um bem maior e é por uma urgência. Então, acho que é o papel do síndico, sim, e até, digamos dessa forma, contrário ao interesse dos demais condôminos, né? Nesse caso específico. E aí, Renata, a gente vai dar um passo atrás agora, porque uma coisa é a visão desde o ponto de vista jurídico e administrativo do síndico, e outra coisa é do ponto de vista da engenharia. Por que eu falo isso? Porque tudo que vai acontecendo na estrutura, do ponto de vista da engenharia, é muito mais previsível do que do ponto de vista do usuário. O usuário chega um momento e fala assim, olha, temos uma ação emergencial, ou urgente, né? Do ponto de vista da engenharia, isso começou a ser urgente há 10 anos atrás. E se você tivesse atuado lá atrás, o seu custo seria muito mais baixo e não teria sido uma emergência. A minha pergunta, então, é, o síndico que tem esse conhecimento, vamos supor, um síndico que é um engenheiro, por exemplo, ou que buscou a informação, hoje em dia essa informação é muito fácil de a gente ir buscar. E ele identifica, olha, eu sei que hoje, se eu pegar o dinheiro e investir numa manutenção preventiva, isso que aconteceu, por exemplo, no edifício lá de Fortaleza, não teria acontecido. Isso aí eu posso te afirmar, não teria acontecido se as ações tivessem sido tomadas lá atrás, de forma preventiva, antes de que se pudessem identificar visualmente os problemas de forma mais clara, né? O síndico ele não tem poder para poder, da mesma forma que na situação urgente ele pode usar sem conversar com a Assembleia, nesse caso preventivo ele não poderia tomar essas ações. Por quê? Porque isso evitaria que chegasse lá na frente. É complexo, eu sei que é complexo. É interessante, João e Tatiana, porque a gente não consegue responder os problemas atuais com o que a gente sabia 30, 40 anos atrás. E o direito é assim também. Então a responsabilidade civil clássica responderia o seguinte, olha, se passou, passou, tem um prazo de prescrição aí que é de 3 anos, esse síndico, mesmo não tendo tomado as providências, seja de modo preventivo ou se fosse necessário mesmo naquela época, não dá para alcançá-lo mais. Mas a gente tem mudado essa visão no sentido de que, a partir de quando que eu descobri que houve essa omissão? Se eu descobrir esse ano, mesmo essa omissão tendo havido vários anos atrás, pode ser que eu consiga incluir na responsabilização essa figura. E eu acho que, ainda que se trate de medida preventiva, de novo, como nós estamos falando de algo muito sério, que é a estrutura, que é ruir um prédio, eu acho que sim, eu acho que essa medida aí, ela entra como medida necessária e não precisa ser urgente, mas é medida de reparo estrutural e medida para prevenir algum tipo de problema estrutural. Então eu acho que isso entra na responsabilidade do síndico e pode ser dispensado pela Assembleia, sim, desde que tem que conferir a convenção de condomínio de cada edifício, mas eu acho que isso entra em benfeitoria necessária. Porque os custos dessa manutenção, né, eles são muito mais baixos do que se você tiver que, quando começam a aparecer os problemas, ter que executar, né, ter que executar o reparo. Então, é a situação que seriam coisas que dariam para ser previstas e tem um aumento de taxa de condomínio que acaba sendo muito pequeno
para o bem que isso vai causar a médio e longo prazo. Eu acho que essa situação que o Renato destacou foi a responsabilidade pregressa, né, dos síndicos que poderiam ter atuado lá atrás. E tem o outro lado que é, hoje o meu edifício ele não tem problemas, mas eu sei que se eu não atuar, ele vai ter problemas lá na frente. Então eu posso hoje então dispor desse dinheiro ou dessa situação sem passar por assembleia para fazer uma atuação preventiva que garanta a integridade do edifício lá na frente. Embora o grande problema é que os condôminos não enxergam isso. É isso aí. Né? Esse exercício de futurologia, que para os engenheiros são claros, na verdade nós não estamos falando de imaginação, estamos falando de coisas que se sabe que vai acontecer. Então eu acho que cabe aí simplesmente demonstrar isso de maneira muito clara, que não se está falando aqui de obra para ficar bonito, obra que pode ser adiada. Nós estamos falando de algo que vai comprometer a estrutura, vai comprometer, não é que pode, vai comprometer. Fato. E aí você coloca isso como benfeitoria sim necessária, e aí o síndico tem uma margem de atuação e um dever maior. Então isso cabe também um pouco ao engenheiro que estiver assessorando saber explicar que essa manutenção tem que ser feita pelo que vai acontecer lá na frente. Perfeito. Porque cada um na sua área, nós falamos isso aqui, cada um, então você tem que demonstrar isso. O síndico não é obrigado a ter conhecimento de todas as áreas, em que pese que nós estávamos até conversando antes, que o síndico não pode ser um leigo completo, ele tem que ter alguma noção de que significa gerir um condomínio, o que significa ter que verificar as estruturas, saber o que está acontecendo no prédio, mas aí sim, o profissional da engenharia mostrar que fala assim, olha, eu não estou falando de algo que pode ou não acontecer, eu não estou falando de algo que vai te dar um prejuízo, eu estou te falando de algo que é absolutamente terrível, pode causar não só prejuízos materiais altíssimos, inclusive vão imaginar que um prédio não tenha seguro, os condôminos vão perder tudo que tem e vão perder vidas. E ainda pode causar dano a terceiro. Então você ainda pode ser responsabilizado ainda contra dano que você causou. Por exemplo, imagina que seu edifício cai do lado do outro edifício, cai em cima de outra pessoa. Enfim, então nós estamos falando de algo muito grave. Então cabe sim a esse profissional da engenharia demonstrar exatamente a importância para classificar essa benfeitoria, essa obra, essa conservação, essa prevenção como algo necessário, imprescindível. Então, eu acho que o pulo do gato está em, primeiro, ter o conhecimento dessa situação, seja o síndico propriamente, ou seja, ele contratando um profissional que vá dar esse respaldo para ele, que a gente sempre fala, né, que é muito comum nos condomínios, a gente vê o síndico, ele está sempre respaldado por um advogado, e ele está sempre respaldado por um acompanhamento contábil. Mas do ponto de vista de engenharia, normalmente ele não está. Né? E eu acho que muitos síndicos não têm essa consciência, muitas gestões não têm essa consciência. E eu estava conversando um outro dia com um outro advogado, amigo nosso, e ele falou, Johnson, 99% dos síndicos não têm muito a ideia do que efetivamente pode recair sobre eles. Então, eu acho que se a partir desse conteúdo aqui, que eu acho que o valor que a gente está entregando aqui nesse momento, né, do síndico saber que ele, poxa, eu posso sim tomar ações preventivas que vão evitar lá na frente um grande problema, mas que a batalha que ele tem nesse momento é conseguir vender essa ideia, né, mostrar que a consequência é essa. Porque é lógico que entre fazer um espaço gourmet ou fazer a limpeza e impermeabilização da garagem, tem uma tendência... Não é? O espaço gourmet fala com o coração, né? Mas em tempos de desastres que nós estamos vivendo, né, com as chuvas, com problemas geológicos, eu acho que é muito próprio esse programa de vocês, porque isso está muito evidente agora, né? Se há tempos atrás um síndico não poderia imaginar que isso acontecesse, agora está muito palpável, né? Está muito presente, né? Então, cada vez mais ele tem esse dever. Tá. Cara, antes da gente encerrar, eu queria trazer um outro assunto, que é a parte de reformas. Porque é uma das coisas também que a gente sempre conversa aqui, e a gente sabe que isso tem um impacto, do ponto de vista da engenharia, tem um impacto muito grande. É muito comum os proprietários comprarem um apartamento e ele quer fazer ali dentro o que ele quiser, o apartamento é dele, é posse dele. E a gente conversa muito a respeito de como é difícil fazer o proprietário entender que o espaço é dele, o apartamento é dele, mas a estrutura não é unicamente dele, a estrutura é um conjunto. Então ele não pode interferir
no que é essa estrutura. E a gente já viveu isso, fazendo acompanhamento de reforma para condomínio, em que a pessoa fez uma intervenção em um pilar. Ela cortou um pedaço do pilar. E aí... para poder passar uma caixa elétrica. Uma caixa elétrica. Porque ficava mais fica cômodo mais naquele... ali naquele lugar, entendeu? Para pôr o painel da televisão. O arquiteto achou que era melhor ali e tal. Então, assim, o nível de sonambulismo que a gente fala, né? Como que o síndico ele pode interferir e tomar decisões de controle com relação a isso? E te adianto uma informação. Tem uma NBR, que é a 16280, que é a norma de reforma. Ela surgiu em 2014 em função do desabamento do edifício Liberdade, lá no Rio de Janeiro, que desabou em consequência de uma série de reformas sem histórico e sem controle. Poxa, uma hora vai pesando, vai mexendo e cai. Como que hoje, então, o síndico pode tomar as rédeas dessa situação? Né? Juridicamente, se a pessoa quer chegar lá e, não, aqui é meu apartamento, eu vou fazer... E fecha a porta e ninguém entra para poder fazer vistoria, porque senão eu chamo a polícia e etc. É curioso isso, né? Porque as pessoas não entenderam o que é um condomínio. A resposta da pergunta de vocês está: você vive em um condomínio. Ainda que existe uma parte privada, uma parte particular e as áreas comuns, você vive em um condomínio. Existem regras gerais. E as regras gerais não só de boa convivência. As regras gerais são respeitar a convenção, a lei e o regimento. E a estrutura do prédio, quando você adquire, especialmente um apartamento novo, você recebe, né? Você sabe melhor do que eu, né? Todo aquele manual do proprietário, que lá tem exatamente como que é o desenho do seu imóvel, onde que tem pilar, onde que tem parede, enfim, né? Aí as normas de vocês. Então essa pessoa tem que entender que, a partir do momento que ela entrou num condomínio, ela não tem direito de fazer o que ela quiser da porta para dentro, não. Ainda que exista uma área privativa, que ela pode impedir que as pessoas entrem, mas que ela não pode fazer intervenção que prejudique os outros condôminos ou o próprio condomínio. Então, isso é viver em condomínio. Da mesma forma que você não pode, e aí sendo exagerado aqui, eu vou ter um apartamento, eu quero criar 25 Rottweilers no meu apartamento. Poxa, é meu, seria o mesmo raciocínio. É meu, está dentro da minha porta, por que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer isso porque você tem condôminos. Você tem outras pessoas que você pode atrapalhar a segurança, pode atrapalhar o lazer, pode atrapalhar o sossego, enfim. E esse é pior ainda, porque você está atrapalhando a segurança. Então, basta o síndico, e aí essa é a grande dificuldade de ser síndico, tem um poder de persuasão e muita paciência, mas ele vai levar esse proprietário e falar assim: olha, não sei se você se esqueceu ou se não te passaram, mas existe uma convenção, existe uma planta do apartamento que você só pode fazer a alteração mediante essa NBR que você citou, mediante uma ART, mediante acompanhamento profissional, e mesmo assim, não é o que você quiser, não. Tem certas, né, alterações que você simplesmente não pode fazer. Se eu quero ter uma lareira na sala nesse prédio novo, você mude para um condomínio que é possível que seja isso. Vai para uma casa. Mas o apartamento é seu, mas não é de livre utilização a partir do momento que isso impacta os demais. A liberdade de um vai até onde começa o risco do outro, né? Perfeito. É viver em condomínio. Mas é porque eu estou te provocando essa pergunta, porque muitas vezes a gente conversa com síndicos que realmente parece que eles não interiorizaram o que é a responsabilidade e o poder que eles têm efetivamente, porque a gente sente que vários ficam com receio de entrar em conflito e falam assim: poxa, mas como que eu vou controlar o que estão fazendo dentro do apartamento? E do ponto de vista da engenharia é simples. Né? Você só pode começar a fazer uma reforma a partir do momento que eu tiver toda essa informação. Não é só a documentação, porque também eu sei que tem condomínios que fazem isso. Eles pedem uma documentação, está aqui a documentação, engaveta e toca o pau. Mas você só pode começar a partir do momento que tiver essa informação. Um engenheiro ou uma pessoa de conhecimento da área habilitada vai avaliar se isso é possível ou não. E aí, a hora que você tiver um ok da administração, então sim você pode começar. E a partir do momento que você começar, eu vou inspecionar, fazer um registro semanal, ou do jeito que tiver programado no condomínio, para que eu verifique, eu como síndico tenha a clareza que o que você está fazendo é efetivamente o que você me falou. Porque senão, se não tem um controle, né, a pessoa te entrego isso aqui, te entrego A, mas eu faço B, C, D, o que eu quiser. Perfeito. Né?
só te interrompendo, me perdoe, mas então o síndico tem, isso é dever do síndico, inclusive isso atrai responsabilidade pessoal dele, porque nós estamos falando aqui de zelar e conservar pelo edifício. Então, se ele sabe que está tendo algum tipo de reforma, ele tem a obrigação de se inteirar e saber o que está acontecendo, do início ao fim, inclusive da aprovação até a execução. Porque muitas vezes também acontece a aprovação e as pessoas simplesmente mudam, né? É isso. Então, assim, ele não pode abrir a porta à força da pessoa, mas ele pode notificar, ele pode se munir de um profissional, né, jurídico. O condomínio tem ações judiciais que podem impedir que essa obra continue até que sejam apresentados esses documentos. Uma ação, inclusive, que pode resultar numa ação demolitória, dependendo do que ele tiver feito, a alteração se for proibida. Então, enfim, existem sim mecanismos que estão respaldados tanto na convenção quanto na lei e está no dever do síndico. Ele deve agir e ele não tem que ficar preocupado com algum tipo de problema com o condômino, né? Ele tem que zelar pelo condomínio. Então, vai ter litígio? Pode ser que esteja. Se não for possível resolver fora da esfera judicial, que isso vá para o judiciário. Mas isso tem que acontecer, obviamente, antes da obra e antes, obviamente, do prédio cair. Para ser síndico, o cara tem que ter um sangue, né? Tem que ter um sangue de síndico, porque é isso, eu vejo as pessoas não querendo entrar em conflito, e por não entrar em conflito, você está deixando que aconteça ali uma coisa que vai ter uma consequência muito maior, né? Muito grande ali na frente. Toda vez que a gente representa alguém, seja como advogado, seja como um procurador qualquer, seja como síndico, você não pode escolher defender certas partes e outras não, né? Então o síndico, como ele representa os condôminos, ele não pode falar isso vai me dispor um pouquinho mais, isso vai me dispor... Não é isso. Qual que é o dever dele? É representar bem, seja doendo a quem tenha que doer. Então, nesse caso, eu acho que fica perfeito o arremate do que a gente estava falando da responsabilidade do síndico. É responsabilidade dele zelar pelo condomínio e saber o que está acontecendo. Seja que o cara vai pintar a parede do apartamento dele. O síndico tem que saber o que vai acontecer. Certo. Eu, sinceramente, tenho uma opinião pessoal com relação a isso, que eu acho que síndico sempre deveria ser, hoje, né, com a informação, com o contexto que a gente vive hoje, um síndico profissional. Porque evita aquele negócio, o cara é morador e começa a ter que controlar o vizinho, né? Mas isso é papel de nós todos, né? Todos os condôminos têm esse dever. Inclusive, essa ação de embargo de obra pode ser proposta por um condômino também. Se o síndico se mantiver inerte, o condômino pode agir isso de forma individual, porque está prejudicando uma coisa que é dele também. Então, assim, eu acho que é dever de todos. O síndico profissional tem muitas vantagens. E o síndico morador tem algumas outras. Então, aí eu acho que é da adaptação de cada um. Mas, obviamente, quanto você tem um profissional habilitado, que sabe onde procurar, sabe o que fazer, facilita. Porque no final das contas, né, resumindo isso aqui, fica fácil, né? O que a gente está falando da parte de reforma. Olha, você tem um advogado para te assessorar, porque você sabe que se não for cumprida, porque está ali, ó, na norma de reforma, o advogado vai pegar, ele tem uma norma técnica, ele tem todas as normas jurídicas, e ele fala assim, ó, pronto, está aqui, ó, entregou lá pro morador que está fazendo a reforma que não deve, pronto, está resolvido o problema, ele não tem que ficar, não é ele que está de frente. Perfeito. Não é pessoal. Não é né? pessoal, assim, eu tenho profissionais ao meu lado, tanto da área técnica quanto da área jurídica, que falam que isso aqui não pode ser feito. Perfeito. Não, e nessa parte de reforma, eu acho que tem um assunto que a gente podia entrar, não agora, porque já está discorrido aí bastante tempo, mas a questão da norma de desempenho e como que é a questão das reformas com a norma de desempenho. Aí, eu não sei se você está inteirado da norma de desempenho, das construções, das obras. Não. Mas então a gente bate um papo Você depois. explica um pouquinho o que é norma de desempenho para a gente poder saber a repercussão jurídica. Basicamente 3 coisas rápidas, assim, que ela está focada no conforto do morador com relação a desempenho térmico, acústico e lumínico. Exatamente. Sim. Ruído, que é obrigação de entender. Exato. Mas é obrigação da construtora. Aí nós entregar... voltamos no síndico, perfeito. Mas o problema é que, e nisso que a gente vai entrar numa próxima oportunidade, que a pessoa entra, faz a reforma, altera essas condições e o vizinho de baixo começa a reclamar. Certo? E aí só que o síndico que autorizou essa obra. E então... Entra naquilo. A responsabilidade do síndico, só para terminar, a gente fala que ela é subjetiva. Ou seja, ele tem que praticar uma ação ou uma omissão que causa um prejuízo a outra pessoa
e com culpa, seja com dolo, a vontade de fazê-lo, ou negligência ou imprudência. Então, aí que eu acho que cada caso vai ter que ser bem interpretado. Então, qual que é o melhor para o síndico? Ele se documente de tudo, faça ter todos os laudos técnicos das áreas que ele não conhece, e quem autoriza é quem sabe o que está fazendo. Se essa autorização vier dele, ele está assumindo uma responsabilidade a mais. Isso aí. Bom, acho que por hoje, então, a gente pode encerrar esse bate-papo aqui. Acho que foi bem produtivo, né? A gente espera que tenha sido produtivo aí para você. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário, manda aí pra gente, que a gente responde todos com certeza. Então, isso aí. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão, aqui com a presença especial Do Renato Andrade. Obrigado, gente. Foi um prazer.